Vamos falar sobre saúde? Ou melhor, vamos falar como viver mais e melhor. Como ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais clareza mental, como prolongar, os anos de vida com qualidade, com energia, com disposição, Ou seja, como ter todos esses efeitos na saúde usando o jejum como uma grande mola propulsora e impulsionadora desses resultados. A ciência já vem nos mostrando isso. Nos próximos minutos eu vou falar para você quais são realmente, aqueles efeitos que a ciência já nos comprova, já nos mostra sobre o jejum. E também, você vai ser apresentada uma estratégia inovadora de jejum, tá? Nós sabemos que existem muitas formas de jejuar, as mais conhecidas são o jejum intermitente, jejuns mais longos, jejuns com sucos, enfim, são diversas as maneiras, Então você vai ver um apanhado geral sobre os benefícios de todas essas práticas e você vai saber também nos próximos minutos, tá? Como obter o máximo resultado com o mínimo de esforço, Ou seja, qual o maior benefício para o mínimo de investimento? Isso tudo sem passar fome, sem perder massa muscular, tá? E podendo fazer as suas atividades normalmente. Parece bom demais para ser verdade, não é? Porém, fica comigo aqui que você vai perceber que é muito fácil conseguir isso. Bom, o que você vai aprender nos próximos minutos? Você vai ser apresentada a um método milenar, tá, de jejum, porém pouco conhecido, Não sei se você que está me ouvindo aí, se você já conhece, se você já fez esse tipo de jejum, tá? Você também vai saber como obter o máximo de resultado com o mínimo de esforço, tá? Como os nossos esforços em jejum eles podem ser potencializados para que você faça o mínimo de sacrifício possível, que você não precise passar fome, para que você não perca massa muscular, para que você consiga levar a sua vida da forma mais normal possível, tendo o jejum como uma grande mola propulsora de resultados práticos e concretos em saúde e também como um grande incentivador, da modulação nos seus hábitos de vida. Muitas pessoas, às vezes, sabem que precisam fazer hábitos, melhorar seus hábitos na alimentação, seus hábitos de vida, e às vezes eles têm dificuldade de começar a fazer isso. O jejum ele pode ser usado, tá? Essas modificações em estilo de vida, certo? Desde que você saiba como fazer isso corretamente, você vai ver isso nos próximos slides. Então, qual realmente, segundo a ciência, quais os benefícios do jejum, tá? Como potencializar esses resultados, O que acontece quando você usa essa estratégia secreta que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Quais seriam as contraindicações gerais do jejum e se é possível ou não jejuar comendo, tá? O que diz a ciência afinal? Bom, gente, essa é a primeira aula, tá? É uma aula gratuita do meu lançamento aqui, tá? Do Milenar Jejum Lunar, um guia prático para iniciantes e veteranos na arte do jejum, tá? E na verdade, é um videobook, porque ele vai conter aulas, Essa é a primeira, Haverão outras que apenas estarão disponíveis para quem fizer a inscrição, tá? Cujo valor é praticamente um valor simbólico, é um valor super acessível. Aqui no primeiro link você já faz a sua inscrição, já vai receber o e-book, mais o seu login e senha, tá? Para entrar lá na Eduz e também todos os bônus que a gente vai fazer durante toda essa condução, tá bom? Ele vai ser totalmente, guiado e orientado, com vídeos, com áudios, com propostas de meditação, com propostas para você conseguir estabelecer metas, colher benefícios no pós-jejum, entre outras coisas, tá? É um lançamento, gostaria que você viesse fazer parte, Acredito que o valor não vai ser impedimento, tá bom, gente? Bom, prosseguindo. A quem se destina, tá? O jejum, tá? Esse jejum em especial, o Milenar Jejum Lunar. Ele é para iniciantes e também para veteranos e para buscadores de um estilo de vida saudável. Por que iniciantes? Porque ele é muito fácil de fazer. De todos os jejuns, acredito que ele é o mais fácil de todos. Então, mesmo aquela pessoa que nunca jejuou na vida
ou que não tem experiência, né? Ou que quer fazer, mas tem medo de passar fome, não vai passar fome, tá? Você vai perceber que você vai ter técnicas lá dentro. Eu ensino 5 técnicas diferentes, uma delas é com comida, então os iniciantes vão conseguir fazer com facilidade, tá? Os veteranos, por sua vez, aqueles que já têm experiência em jejum, também vão ser super contemplados. Inclusive, você pode agregar essa técnica do milenar jejum lunar com as técnicas que você já faz e somar forças, tá? Uma técnica, ela vai agregar e somar e contribuir para outra, né? E também buscadores de um estilo de vida saudável, né? Sabe quando você precisa fazer mudanças no seu estilo de vida? Você sabe que precisa melhorar a alimentação, sabe que precisa melhorar tantas e tantas coisas e bastar com dificuldade? Então, esse jejum, ele pode ajudar você, né, a conseguir fazer essas mudanças de uma maneira mais fácil. Até porque haverão áudios, haverá, né, sempre um espaço para perguntas, um espaço para dúvidas, e essa guiança, né, que eu vou fazer com as pessoas que vão participar, acredito eu que vai facilitar bastante. Tá bom, gente? Bom, não é a primeira vez que eu tô conduzindo, né, uma prática de jejum. Já fiz muitas e muitas vezes, já tem alguns anos que eu trabalho com isso. Essa aqui pretende ser uma prática mais acessível para todas as pessoas, né? Acessível tanto no valor quanto na facilidade de colocar em prática. Enfim, né? Eu quero com isso aqui realmente abraçar o maior número possível de pessoas. Quero que você venha fazer parte, vai ser um prazer para mim, né? Difundir essa técnica aqui, eu que sou uma pessoa apaixonada por jejum, né? O jejum é parte da minha vida. Deixa eu me apresentar para você agora, meu nome é Amaranta, sou médica nutróloga, né? Funcional integrativa, né? E o jejum, ele faz parte realmente da minha busca profissional, da minha busca pessoal. É uma coisa que eu realmente pratico na minha vida pessoal, né? Eu já conduzi diversos e inúmeros tipos e grupos de jejum. Não sei se você que está me ouvindo, se você já fez parte de algum grupo. E enfim, né? E eu sempre estou buscando melhorar, sempre estou buscando torná-lo mais fácil, né, mais palatável ao maior número possível de pessoas. Então, acredito que com o milenar jejum lunar, isso agora vai ser possível. Conto com você apoiando aqui o projeto. Bom, gente, segundo a ciência, quais os benefícios do jejum, tá? No e-book, né, ou melhor, no videobook do milenar jejum lunar, você vai encontrar 50 benefícios. Eu trouxe os principais aqui, tá? Esses benefícios aqui, eles são comuns a todos os tipos, a todas as práticas de jejum, tá? Eu vou falar aqui os principais, acredito que você vai gostar. Ele promove, né, a longevidade e retarda o processo natural do envelhecimento. Mas como assim ele faz isso? Bom, é o seguinte, né? Com o jejum, nós ativamos genes relacionados à longevidade, né? E, né, nós ligamos genes que nos fazem viver mais, tá? Que estão relacionados à saúde, e desligamos genes relacionados à doença. Nós fazemos uma verdadeira reciclagem das nossas células. Então, nesse período em que nós estamos, né, dando uma pausa, né, para o nosso organismo, desintoxicando ele, nós conseguimos eliminar mais toxinas através do fígado, e o nosso veio desse tempo e faz uma reciclagem das organelas celulares, das células defeituosas, daquilo que não está prestando no nosso corpo, joga fora, né? Ou seja, é um processo de reciclagem natural, tá? E as pesquisas mostram, né, um processo de real retardo do envelhecimento, né? Tanto características físicas, né, das pessoas envolvidas, ou melhor, dos modelos animais envolvidos no estudo, né, quanto características metabólicas, tá? Isso tudo você pode aferir, né, por exames, por modelos de computador, enfim, tá? Isso aqui a ciência já mostra e é simplesmente fascinante. A melhora da sensibilidade à insulina e a redução dos níveis de açúcar no sangue, tá? Então, se você busca uma ferramenta para ajudar você a lidar com o pré-diabetes, a lidar com o aumento da glicemia, a lidar com o diabetes tipo 2 já instalado, tá? Aqui, isso é para você. Ajuda demais. É um dos melhores remédios e é um remédio natural, barato, praticamente sem contraindicação, tá? Apenas diabéticos tipo 1, que aí você vai precisar de supervisão. Mas para diabético tipo 2 é tranquilo, tá? Principalmente porque vai ter 5 formas de você fazer e vai ser bastante fácil, tá?
e para aquelas pessoas que têm pré-diabetes, mais tranquilo ainda, ou para aquelas pessoas que querem prevenir, então é show de bola, tudo de bom. Gente, aqui ó, melhora da saúde cardíaca e redução do risco de ataques cardíacos e derrames, porque ele melhora a circulação sanguínea, né? Entre aspas, né? O sangue ele se torna mais oxigenado, né? Com uma presença maior de nutrientes. Isso tudo faz com que circule melhor, né? Tanto os nutrientes quanto o oxigênio, e fazendo com que aconteça, né, essa melhora na saúde cardíaca. Melhora a função cognitiva e aumento da clareza mental, tá? A gente sabe que grandes pensadores, como por exemplo, sempre cito Pitágoras, né, que tem uma relação muito grande com a matemática, jejuava para poder pensar melhor. Ele clareia os pensamentos, torna o nosso raciocínio mais vívido, ajuda em condições de memória. Então, é muito importante para quem esteja buscando isso, tá, gente? Fortalece o sistema imunológico e aumenta a resistência contra as infecções. Gente, se você aí tá com um metabolismo, né, mas, enfim, com o sistema imunológico precisando de uma forcinha, se você tá gripando muito, se você acredita que você precisa ficar mais resistente, então você precisa começar a colocar em prática na sua vida alguma técnica de jejum. Ajuda na perda de peso, reduzindo a ingestão de calorias, e aqui cabe uma ressalva, tá? Porque o jejum, ele apenas vai ajudar na redução de peso, né? Desde esse jejum milenar lunar, desde que nos períodos entre o jejum, você faça um cardápio com redução do consumo calórico, tá? Então, não é necessário que você precise perder peso para você participar desse tipo de jejum, tá? Você vai melhorar o seu metabolismo de um modo geral. Então, tanto aquelas pessoas que precisam ganhar peso, muitas vezes melhorando a função do fígado, elas conseguem fazer isso, tá? E as pessoas que estão acima do peso, que querem reduzir seu peso, ajustando o alimento nos períodos entre jejum, vai conseguir também um resultado, tá? Tem uma contraindicação, já vou falar qual é, só não pode ter um IMC abaixo de 18,5, daí não pode. Mas se for simplesmente, a pessoa simplesmente estiver magra, mas estiver saudável, aí tudo bem, tá? Melhora na digestão e alívio dos problemas digestivos, né? Porque você consegue otimizar realmente, né, o funcionamento intestinal, o funcionamento das enzimas digestivas, né? O nosso metabolismo ele se renova, e muitas enzimas também elas se renovam, né? Então você ganha novo fôlego na sua digestão. Aumento dos níveis gerais de energia e redução da fadiga, porque as toxinas elas são liberadas, as células são renovadas, as enzimas repostas, né? Então, com a prática constante, tá? Você vai percebendo um aumento paulatino no nível de disposição, no nível de energia, e diminuindo o seu cansaço. Melhora da saúde da pele e redução dos sinais de envelhecimento. Isso aqui a gente constata, tá? Em pesquisa científica mesmo, tá? Em modelos animais, é nítida a diferença, gente, de quem faz ou não jejum. E aumento da produção dos hormônios de crescimento, promovendo a construção muscular e reduzindo a gordura. Olha o mito sendo quebrado aqui. Muita gente acredita que se jejuar vai perder massa muscular, mas não perde, tá? Por quê? Porque existe muita gordura para ser queimada, e a gordura, ela sendo queimada, né, ela vai servir como um combustível. Jejuar nada mais é do que forçar o corpo, né, a parar de usar o açúcar como combustível e usar a gordura. Então tem muita gordura para ser queimada, tá? Mesmo aquelas pessoas que estão um pouco magras, desde que não estejam com o IMC abaixo de 18,5, como eu citei, elas conseguem utilizar a gordura como energia, tá? Porque existe a gordura ao redor dos órgãos também, a gordura visceral, tá? Então não há perda de massa muscular, ao contrário do que se acredita, né? Muito pelo contrário, você consegue, através do aumento da produção do hormônio do crescimento, promover a construção muscular. Claro, né? Você vai ter que associar com atividade física nos períodos entre o jejum, mas mas tem um favorecimento, tá? Dessa construção muscular. Redução de certos tipos de câncer, tá? Por quê? Porque ele vai ligar genes relacionados à saúde e desligar genes relacionados às doenças. Ué, mas a gente não herda aqueles genes do pai e da mãe e aquilo para sempre? Não. Tá? A ciência já mostra hoje em dia, através de estudos chamados da epigenética, que nós podemos ligar e desligar genes. O jejum é uma das formas que a gente pode fazer isso, uma das melhores que existe. Gente, eu sou fã do jejum.
foi demais. Então, melhora da função hepática e diminuição do risco de doença hepática. Por quê? Porque sabe aquela gordura ao redor do fígado? Então, ele usa isso como forma de energia e também ele promove a detoxificação hepática. Muitas toxinas que estão ali, elas são eliminadas, porque no período onde a gente não está se alimentando ou que tem uma redução drástica de calorias, como a gente vai ver daqui a pouquinho, você consegue, né, fazer uma limpeza bem profunda. Então, melhora da função renal e diminuição do risco de doença renal, né? Porque justamente por essa detoxificação, por essa limpeza, né, você consegue eliminar, né, da circulação e eliminar, lembrando que o fígado também é um órgão ligado à detoxificação, né? Você consegue limpar ele e assim ter uma função, uma melhora da função. Claro, gente, com o tempo da prática, né? Então, diminui o risco de doenças autoimunes porque ele reequilibra o seu sistema imunológico, né? Então, ele não vai funcionar nem para mais nem para menos. Ocorre um equilíbrio, uma modulação, né? E assim diminui o risco das doenças autoimunes também. Melhora a densidade óssea e reduz o risco de osteoporose. Olha que legal. Isso porque ele melhora a absorção dos nutrientes, a absorção do cálcio, do magnésio, do boro, do zinco, né, do silício, dos alimentos. Então, consequentemente, ele consegue densificar melhor, né, ele consegue agregar melhor esses minerais no tecido ósseo e assim diminuir o risco de osteoporose. Melhora da saúde intestinal e diminuição do risco de problemas digestivos, né? Porque durante os períodos onde você não está se alimentando, você dá um tempo, você dá uma pausa para o seu sintoma digestivo, né? Você diminui a permeabilidade intestinal, você produz mais enzimas digestivas e aí reequilibra o sistema imunológico, né? E como um todo, o seu intestino, ele tende a ter uma microbiota melhorada e com o tempo a funcionar melhor. Aumento da capacidade do corpo em absorver nutrientes dos alimentos, né? Pela ampliação, né, da capacidade digestiva, da capacidade das enzimas, enfim, né? Todo o corpo ele fica otimizado quando você dá um descanso para ele, né? Através do jejum ou da redução de calorias. E melhora a capacidade de desintoxicação do corpo, porque as vias, né, de eliminação que nós temos, elas são ativadas no nosso organismo, tá? Isso é uma capacidade que nós, seres humanos, compartilhamos, né, com os outros animais, os animais não humanos também, né? A natureza nos deu essa capacidade de regeneração, de purificação do corpo, né? O que garantiu, né, em muitos dos aspectos a nossa sobrevivência até aqui. Então é algo natural, né, que a ciência ela vem, né, que ela vem investigando, né, e vem nos trazendo, né, hoje essas evidências que nós temos. Redução do risco de diabetes tipo 2, porque ele vai modular a sua glicemia, sua insulina, sua hemoglobina glicada, né? E aí, com o tempo, você vai ter, sim, taxas reduzidas do diabetes tipo 2. Reduz o risco de síndrome metabólica, né? Que é aquela condição que está ligada com o transtorno do colesterol, o transtorno da glicemia, o transtorno da pressão, o peso, né? Tudo junto ali, né? Formando uma espécie de engrenagem da doença. Então, com o tempo, com a prática de jejum, tá? Você desarma isso, tá? E você passa a ter uma redução no risco de adoecer de síndrome metabólica, que nada mais é do que uma síndrome ligada à resistência à insulina, que é quando, né, a glicose que está no nosso sangue não consegue entrar nas nossas células direito e a gente não consegue daí utilizar esse combustível, né? Ele fica extra, fica circulando e causa danos. Então você consegue frear isso, né, com práticas de jejum ou de redução drástica das calorias por um período determinado de tempo. Melhora da capacidade do corpo de regular a pressão arterial. Isso aqui é nítido, gente. Eu já vi resultados impressionantes nos grupos de jejum que eu conduzia e que conduzo, né? Pretendo conduzir, né? Eu sempre na mudança das estações, eu sempre acabo fazendo jejuns, né? Eu tenho jejum de outono e inverno, jejum de primavera e agora o milenar jejum lunar.
melhora da capacidade do corpo de regular os níveis de colesterol, né? E fica otimizada toda a capacidade do corpo de gerenciar as gorduras corporais, né? Tanto as gorduras ao redor dos órgãos, quanto as gorduras ao redor dos músculos, quanto a gordura sanguínea. Melhora da capacidade de regular os hormônios. Haja vista que grande parte da nossa produção hormonal está no intestino, né? Você melhora esse órgão, você também melhora essa capacidade de regulação. E melhora da capacidade do corpo de regular os neurotransmissores, que também tem uma ligação importante com a ação intestinal. Então, como que você vai potencializar esses benefícios? Esses benefícios que eu falei até agora do jejum, eles são inerentes a qualquer forma, qualquer prática de jejum, tá? Tanto o jejum onde você se abstém totalmente da ingestão de qualquer caloria, quanto daqueles que você pode fazer com comida, porque ao contrário do que diz o senso comum, sim, você pode, né? Existem protocolos de jejum que você conduz com comida. Eu mesmo tenho alguns, né? Que eu conduzo assim, né? Mas no caso, tá? Em questão aqui, como que você vai fazer para potencializar os benefícios todos que eu falei? Ou seja, você já tem todas essas vantagens, independente da técnica de jejum que você vai praticar, mas existe uma coisa em especial que você pode fazer, tá? Onde você vai empreender um mínimo de esforço e colher um máximo de resultado, tá? Ou seja, você vai potencializar, né, os seus ganhos, os seus resultados, tá? Em jejum com o mínimo, mas o mínimo de esforço, gente. Em comparação com os demais. Como é que você faz isso? Através, tá, do fenômeno das marés, tá? Mas como assim? Bom, o fenômeno das marés, ele é, em boa parte, explicado, tá? Pela terceira lei de Newton, que é a lei da atração gravitacional universal. Lembrando que, para fazer os fenômenos das marés, né, como a gente vê no mar, né? A maré enche, a maré esvazia. Tem tempos, né, que a maré ela fica bem cheia, às vezes ela fica bem rasa, né? Então, isso tudo é explicado pela força gravitacional da Lua, que ela tem uma influência maior nas marés do que o Sol, apesar de ser um astro menor, porque ela está mais próximo da Terra e, portanto, tem uma força de atração gravitacional maior, tá? Pela atração do Sol e pela rotação da Terra. Então, é um cálculo matemático aí muito sofisticado, né, que nos traz essa força, né? Existe um tempo onde a força da Lua ela é máxima sobre o planeta Terra, né? Então, isso tudo, através de cálculos matemáticos, nós podemos saber e desvendar. Mas, né, o que é que tem a ver a Lua atrair a Terra e as marés? O que isso tem a ver com o jejum? Gente, lembra que o corpo humano é mais ou menos, né, aproximadamente, em valores arredondados, cerca de 70% de água? Você se lembra disso? Então, essa força gravitacional, ela vai agir nos mares, nos oceanos, ela vai agir nos lagos, nas lagoas, nas cachoeiras, em todas as águas do planeta e na água do nosso corpo também. Então, neste período, tá? Que são períodos, né, matematicamente calculados, né? Aqui você tem mais um esquema de desenho aqui mostrando a influência da maré, né? O quanto que a maré consegue subir com a influência da Lua, principalmente. Então, nessas datas específicas, o resultado do nosso esforço empreendido, ele é multiplicado. Um dia vale por dias fazendo prática e jejuando, né? Justamente pela ação dessa força que é máxima no nosso corpo também, potencializando a desintoxicação, tá? Eu não sei se você já tinha ouvido falar antes desse tipo de jejum. Ele é milenar, ele é antiguíssimo, ele tem mais ou menos 5.000 anos. Mas agora, com a explicação científica atual, nós estamos começando a conseguir, né, numa linguagem mais técnica, né, transmitir isso, né, aqui principalmente para o Ocidente, né? Então, numa abordagem mais científica, né? É muito legal, né? E, além disso, gente, né, essa questão, né, de você praticar de acordo com o fenômeno da Lua, né, a rotação da Terra, né, faz com que você regule uma coisa importantíssima, que é o ritmo circadiano. O ritmo circadiano humano, né, quando você tem ele regulado, você tem saúde. Quanto mais você desregula, mais doença existe.
Então, muitos dos casos que nós temos hoje em dia de adoecimento, tanto físico quanto mental, eles têm muito a ver com essa desregularidade, essa disrupção, tá? Com relação ao ritmo circadiano do que é o nosso desenho biológico para ser. Então, né, durante até 100 anos atrás, né, quase todo mundo, né, dormia quando o sol se punha, mais ou menos, não existia energia elétrica, né, acordava quando o sol nascia, nós fazíamos as refeições em horários mais ou menos certinhos, né, a gente mudava quando era verão, quando era inverno, quando era primavera, havia uma resposta, né, comportamental aos ritmos biológicos do planeta em correlação com o ritmo biológico humano, tá? Os nossos hormônios, eles também flutuam em resposta ao dia e em resposta à noite, tá? O nosso microbioma intestinal, através da pineal, nós conseguimos ler se é dia ou se é noite, então nós temos tudo isso muito sofisticado, né? Muito bem montado no organismo humano. A vida moderna simplesmente está rompendo e acabando com isso, né? Então, você ter um modo de você se sintonizar novamente com os ritmos, né? Com a cronobiologia, né? Com a crononutrição, é uma forma de você harmonizar inteiramente a sua saúde. É por isso que eu gosto de trabalhar com a questão das mudanças das estações, com a questão, né, da ciclicidade do dia e da noite, né? Então, é toda uma forma de reconectar, de ajudar a reconectar as pessoas ao ritmo natural, né? Não é preciso muito esforço para isso, porque é o nosso normal, né? O anormal é o que nós estamos vivendo hoje e nós estamos vendo o resultado disso, né? Então, acredito que diante disso é mais do que urgente que a gente use de mecanismos, né, para regular novamente a nossa biologia. Essa oportunidade aqui do milenário jejum lunar é também uma oportunidade de regular ritmo circadiano. Gente, quais são as contraindicações do jejum de um modo geral? Baixo peso, tá? Abaixo de 18,5. Gestantes também, não é para fazer jejum. Abaixo de 12 anos, crianças, né? E pessoas que estejam com perturbações mentais graves, né? Ou com não tratadas, ou pessoas que sofram de anorexia, aí nesse caso é uma contraindicação, tá? Fora isso, é muito bem-vindo, né, essa prática de jejum na vida de qualquer ser humano. É uma ferramenta que ajuda a viver mais, ajuda a viver melhor, ajuda a ter mais saúde. E é possível jejuar comendo? Eu já dei a cola, né, ao longo do vídeo, já disse que sim. Gente, Inclusive, existe um pesquisador, tá, chamado Walter Longo, que é um dos maiores pesquisadores que nós temos hoje em dia em jejum, com várias pesquisas, com livros publicados, né, ensinando, tá, exatamente como é possível jejuar comendo, com uma redução drástica no nível de calorias. Eu, inclusive, né, programo o meu jejum inteligente de primavera e o meu jejum de outono com base em comida, tá? Aqui no jejum milenar lunar tem essa opção da comida também. São 5 opções que eu separei para você, se você quiser fazer o uso de comida, tá? É possível sim, desde que você faça da forma correta. Não é qualquer comida, não é qualquer jeito, tá? Tem um jeito certinho aqui que você vai saber. Gente, o que você vai receber, né? Você que vem agora aqui participar conosco, né? Desse jejum, desse milenar jejum lunar, né? O link para você participar tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui, né, no primeiro comentário. A gente tá fácil, tá acessível, só vem que vai ser legal, tá? Então você que vai participar agora, o que você vai receber? Você vai receber uma forma de como fazer o jejum lunar de 5 formas, com comida, sem comida, etc, tá? Você vai aprender como encerrar corretamente o jejum lunar e assim, tá? Não só potencializando ainda mais os benefícios, como evitando prejuízos na saúde por encerrar erroneamente. Você vai receber uma lista dos alimentos proibidos, uma lista dos alimentos permitidos e sugestões de preparo. Você vai ter ideias de como potencializar a técnica. Você vai receber materiais bônus em vídeo e áudio. E você vai ter um calendário, tá? Que vai ser de acordo com as estações e o lembrete, né? Para quando nós devemos nos preparar, né? As datas, elas acontecem 2 vezes no mês. Sempre você vai ter um lembrete antes, né? E você vai receber, né,
algum material de incentivo para preparar você melhor para a prática, tá? Tudo isso vai ser gravado e vai para a plataforma Eduz. Você vai acessar por um período de tempo com suporte para dúvidas. Então o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu gostaria de agradecer até aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, só coloca aqui embaixo do vídeo e espero ver você em breve. De qualquer forma, espero ter compartilhado com você o meu amor, a minha paixão pelo jejum. Muito obrigada e até os próximos vídeos.